Olá pessoal, eu espero que esteja tudo muito bem com vocês. Eu sou o Douglas e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Web Relatos aqui no YouTube e também um episódio do podcast Imigrante Web no Spotify e no podcast da Apple. Hoje é sábado, dia 15 de novembro de 2025 e todo sábado, meio-dia e meio, sai simultaneamente aqui no canal um episódio e no podcast Imigrante Web esse mesmo episódio, só que em formato de áudio. Deixa eu fazer minha audiodescrição. Gente, eu sou um homem branco com 1,76 de altura e hoje eu estou usando uma camiseta vermelha escrito Canadá de preto. A camiseta é vermelha, o escrito é de preto e tem o desenho da Maple Leaf, que é aquela folha da bandeira do Canadá, branca. Só um contorno, não é preenchida por dentro. E eu estou usando também um boné preto, como normalmente eu tô mesmo, né? Sempre explico isso nos vídeos aqui do canal. O motivo de eu fazer a audiodescrição é para incluir pessoas que não podem ver, tá? Então, se você pode ver, essa audiodescrição não é para você, é para o pessoal realmente que não consegue ver, para eles terem uma ideia de quem eles estão ouvindo, tá, gente? Eu quero te pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal, ativar o sininho de notificações para você não perder nada e também para você dar uma força lá no podcast, no Spotify, e avaliar também, seguir e avaliar, porque isso me ajuda bastante, tá, gente? Bom, é o seguinte, inclusive deixa eu aproveitar, hoje é sábado, então amanhã eu vou fazer um teste de colocar o Web News, o programa semanal aqui do canal, que comenta as notícias relacionadas a imigrantes ou imigração ou viagens para o exterior que aconteceram na última semana. Então eu vou trocar de amanhã para segunda-feira. Então eu vou fazer um teste para ver aí se funciona, se fica melhor. E aí então domingo, no caso dia 16 de novembro, não vai ter Web News, vai ser no dia 17, na segunda-feira, tá bom, gente? Então se você está assistindo esse vídeo no sábado ou no domingo, saiba que a gente trocou para Web News para segunda-feira. Vamos fazer um teste e ver se fica melhor nesse dia, tá bom? Gente, é o seguinte, hoje eu vou contar para vocês uma história assim que é muito absurda e muito surreal, que você pode até pensar que é ficção. E até meio que serviu para ficção de certa forma também, mas que cada detalhe é real. A história do homem que viveu 18 anos preso dentro de um aeroporto, gente. Dormindo ali no banco, aqueles bancos das salas de espera dos aeroportos, né, tomando banho escondido, vivendo cheio de sacolas, escrevendo a própria vida como se fosse um personagem. Essa é a história real que inspirou o filme, gente, O Terminal, do Steven Spielberg. Vou até colocar para vocês aqui de fundo. E é a história do Mehran Karami na série, ou como ele preferia se chamar, Sir Alfred Mehran. Assim que ele queria ser chamado, né, gente? E o que aconteceu com ele diz muito sobre imigração, burocracia, abandono e também fica nítida a situação de saúde mental, né, gente? E quem que foi esse homem, né, gente? O Mehran, ou Sir Alfred, que é o personagem que ele criou, tá, gente? Nasceu entre 1943 e 1945 no sudoeste do Irã, numa cidade petrolífera chamada Mazhed-e-Soleiman. Era uma região dominada pela companhia Anglo-Iranian Oil Company, que hoje é a BP ou BP. E o pai dele era médico dessa mesma empresa, tá, gente? Um médico respeitado, mas muito rígido e bem tradicional. E a mãe dele, pois é, o negócio da mãe dele já começa a primeira confusão, tá, gente? É porque ele passou a vida inteira dizendo que ele era filho de uma enfermeira escocesa. Só que os documentos oficiais mostram que não. Os documentos dizem que a mãe dele era iraniana e uma dona de casa. Então essa questão da mãe dele é a primeira coisa que acontece. Essa primeira mentira, se é que dá para chamar de mentira, né, mostra uma coisa que iria acompanhar ele até a morte, que é a necessidade dele meio que reinventar quem ele era, né, ou meio que ele ser quem ele queria ser. E no caso aí, um jovem que queria ser europeu, né, gente? Em 1973, ele foi estudar na Inglaterra, na Universidade de Bradford. E ele era inteligente, ele falava bem, só que os colegas eles descreviam ele como diferente
e solitário e muito, muito confuso. Eles falavam que ele era um cara bem confuso. Quando ele voltou para o Irã, ele não tinha família próxima, não tinha emprego, não tinha vida mesmo ali no país. Então ele fez o que muita gente faz, né? Ele vai embora. Então ele foi embora. Só que no caso dele, a fuga não foi racional. Pelo que eu vi, foi muito, muito emocional. Ele começou a rodar a Europa pedindo asilo e contando histórias diferentes para cada país. Em cada lugar que ele ia, ele contava uma história. Talvez aí uma história que ele quisesse naquele momento, né, sobre uma pessoa que ele queria ser, talvez. E, e aí a Bélgica até tentou, porque em 1981 a Bélgica finalmente aceitou, o aceitou, né, como refugiado por razões humanitárias. E ele ganhou tudo, tá, gente? Ele ganhou documentos, ele ganhou moradia, ele ganhou ajuda financeira, ele ganhou proteção. Ou seja, era a chance assim de recomeçar mesmo. Só que ele não aceitava a própria identidade iraniana. E esses documentos que a Bélgica estava oferecendo falavam que ele era nascido no Irã, ou seja, que ele era iraniano. Então ele começou a. Primeiro que ele não quis isso, né? Então ele meio que assumiu um novo nome. Ele começou a assinar como Sir Alfred Mehran. E também ele, por causa disso, né, ele começou a brigar com muita gente. Inclusive ele brigava com as assistentes sociais do abrigo porque ele não aceitava as regras desse abrigo. E aí por causa disso ele comete o primeiro erro da vida dele, assim, e não o primeiro erro, né, mas o erro, né, o grande erro. As pesquisas mostraram e todas as reportagens, tem até aí no fundo do vídeo aparecendo as imagens que eu encontrei da reportagem, de várias reportagens, que o grande erro dele foi ele pegou os documentos, tudo que ele tinha, e colocou no envelope e enviou pelo correio para Londres. Porque ele acreditava que ele poderia entrar no Reino Unido como um britânico, que era o que ele queria ser britânico, tá? Ele não queria ser belgo, queria ser britânico. Só que aí ele perdeu todos os documentos e nunca conseguiu recuperar nenhum deles, gente. Olha que história. Ele colocou, gente, a gente não coloca essas coisas, né? Tipo, vou mandar meu passaporte. Bom, eu já ouvi histórias de pessoas que fizeram que deu tudo certo, mas eu já ouvi histórias de pessoas que fizeram e deu muito errado, tá? Porque não se manda documento assim pra fora do país, né? Aliás, não se manda praticamente para lugar nenhum, porque dá medo, né? Apesar que o pessoal faz visto e tal, né? Tipo assim, faz o visto do Canadá, por exemplo. O pessoal do Brasil manda pro. Quando o Canadá pede, né? Mas aí eles pediram, então tem alguém esperando pelos seus documentos, eles pediram, você enviou, e aí eles te mandam de volta. Mas dá medo. Todo mundo tem medo, mesmo fazendo o procedimento dá medo. Só que assim, ele perdeu todos os documentos. E sem documentos, a gente deixa de existir, né, gente? E foi o que aconteceu com ele. E no dia 26 de agosto, que foi o dia que mudou tudo, 26 de agosto de 88, 1988, ele chegou ao aeroporto Charles de Gaulle, lá em Paris, que é o principal aeroporto de Paris, tentando embarcar para Londres, né, que é o lugar que ele queria, né, que ele sempre quis. Só que agora ele não tinha passaporte, ele não tinha papel belga, e não tinha nenhum documento, ou seja, ele não tinha prova de nada. E lembrando que ele tinha as versões espalhadas de acordo com a pesquisa e as matérias espalhadas pelos países da Europa, né? Aí a França disse não, você não pode entrar. O Reino Unido também falou não, né? Ele falou para ele também não poderia embarcar, porque aí ele chegou na França, mas ele não podia entrar na França. E aí ele queria embarcar para o Reino Unido, mas eles também disseram que não, que ele queria ir para Londres, né? E aí, por causa disso, ele foi colocado naquela zona de trânsito, sabe? Aquele espaço entre portões e embarques. Ali é tipo um limbo, né, gente? E esse lugar ali virou a casa dele, gente. Só que virou a casa dele por muito tempo. A vida dele no aeroporto se prolongou por 18 anos. Aqueles bancos duros lá que tem nos aeroportos viraram a cama dele, né? De vez em quando ele trocava, mas tinha um banco específico que ele gostava mais, uma área que ele gostava mais, pelo que o pessoal falou. O McDonald's, a pesquisa fala, do terminal, né, virou o restaurante oficial dele de todos os dias. E os banheiros do terminal, né, ali acho que era o terminal 1, inclusive, era onde ele tomava banho todo dia, lavava a roupa e escovava os dentes. E a rotina dele era meio que assim: ele acordava no banco vermelho do Terminal 1, tem esses detalhes na pesquisa, tá? Comprava comida com as moedas que ele ganhava de doações,
pessoal dava dinheiro para ele e lavava roupa no banheiro, né, escondido, claro. E o pessoal fala que ele escrevia diários, assim, e que teria, teria mais de 1.000 páginas escritas por ele. Estava o tempo inteiro escrevendo. Aí ele conversava com os funcionários e os passageiros, ele lia jornais o dia todo e escrevia esse diário também, e esperava, 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 só que nem ele sabia pelo que ele estava esperando, né, gente? Os funcionários do aeroporto traziam para ele café da manhã, os gerentes davam roupas, as tripulações, né, os tripulantes dos voos deixavam marmitas para ele, deixavam comidas dos voos, né, para que ele pudesse se alimentar, e até porque ele vivia de doações ali dentro do aeroporto, né. Muitos médicos voluntários levavam remédios para eles, os passageiros frequentes apareciam com cobertores, com livros, e assim ele virou um personagem famoso no aeroporto de Paris. Todo mundo conhecia como o Homem do Terminal. Inclusive, esse nome não é estranho, né? Imagino que vocês, aí na thumbnail vocês viram a foto do Tom Hanks, né? Pois é. Só que aí fica assim na cabeça da gente, né, gente? Eu fiquei lendo, eu falei, gente, por que esse homem não saiu de lá? O engraçado é que eu acho que eu já vi o filme, eu queria até ter assistido o filme de novo antes de gravar esse vídeo. A imagem apareceu ali atrás do Banco Vermelho, né? Porque é a característica da época do Charles de Gaulle, né? Do aeroporto de Paris. Eu fiquei pensando, meu, por que ele não saía de lá? Por que ele simplesmente não saía de lá? Bom, porque a cabeça dele vivia uma outra história, né, gente? Ele costumava dizer o seguinte, abre aspas, eu não sou iraniano, eu sou britânico. Minha mãe é escocesa e eu sou o Sir Alfred, fecha aspas. Até psicólogos franceses tentaram ajudar e fazendo ali, né, gente? É lógico que o aeroporto então permitiu algumas situações para tentar ajudar esse homem. Esses psicólogos franceses tentaram um diagnóstico e eles concluíram que ele tinha um transtorno delirante de identidade. Você tem uma ideia? A Bélgica oferecia novos documentos para ele sempre e ele recusava. A França oferecia autorização de residência, só que ele recusava. E o Reino Unido ofereceu para ele entrada condicionada, só que ele recusou. Nada combinava com a história que ele criou sobre si mesmo, então ele preferia viver no aeroporto do que aceitar documentos que diziam que ele era do Irã. Isso era o grande problema dele. Os documentos, as provas, né, falavam quem ele era, só que ele não queria ser aquela pessoa. E assim, ele ficou no aeroporto. E ficou lá, gente, por 18 anos. E quem que cuidava dele, né? Que a gente pensa, nossa, tá, ele ganhava doações e tal, mas isso não é tudo, né, da vida da pessoa. E essa é a parte linda e ao mesmo tempo é triste, né, da história dele, desse tempo que ele ficou no aeroporto, né? Então os funcionários do aeroporto, eles ajudavam ele, então os guardas o protegiam, os faxineiros levavam sabão, os trabalhadores davam comida para ele, tem a questão dos tripulantes que também faziam, né? Os médicos que passavam lá só para ver se ele estava vivo, né? Porque o que está acontecendo com esse homem, né? E tinha também ONGs, né? Tem até uma que repete bastante na pesquisa, que é Emmaus, escreve Emmaus France, que lutou por ele durante décadas, mas quando ele não quer, né? E grupos também de direitos humanos tentaram tirar ele de lá, só que não funcionou. Advogados, inclusive a mais dedicada foi a doutora Christiane Bourget, que tentou regularizar a vida dele por anos, mas nada dava certo, porque ele recusava aceitar que ele era de onde ele era. Ainda tinha muitos documentaristas também, né, que passavam dias lá com ele e levavam alimentos e viraram até parte da rotina dele, tá? Viraram parte da vida dele, porque era muita gente tentando fazer alguma coisa por esse homem. Imagina 18 anos naquele lugar. E a parte triste também, né, além dele estar ali e tal, mas a gente falou sobre pessoas ajudando, querendo pelo menos. A parte triste é que a família dele não. A família nunca apareceu, nunca ajudou com nada, nunca quis saber e até hoje nunca comentou nada sobre ele ou sobre essa história ou sobre a vida dele. Só que essa história, né, ele ficou famoso no aeroporto de Paris, as pessoas conheciam e tal. Só que a vida dele virou referência cultural no mundo inteiro e muitas obras e filmes foram feitos baseados nela. E aí tem, por exemplo, em 1993, o filme francês Lost in Transit, que é meio que isso, né? Perdido em trânsito seria em trânsito no sentido de transitar, né? Não é de trânsito de engarrafamento, não. Em 2013, o documentário Here to Where
É tipo Daqui pra Onde, se fosse traduzir ao pé da letra. Um documentário chamado Waiting for Godot at the de Gaulle, que é o Charles de Gaulle, né, o nome do aeroporto. E em 2004, uma autobiografia publicada chamada The Terminal Man, tipo o Homem do Terminal. E aí chega então o que fez realmente a história explodir, que foi o filme, nesse mesmo ano de 2004, The Terminal, que é o Terminal, do Steven Spielberg, com o Tom Hanks estrelando e fazendo o papel dele, e a Catherine Zeta-Jones também no filme. Essa produção comprou os direitos da história dele e pagou cerca de US$ 250 mil para usar a ideia e para falar dele no cinema. E ele ficou muito animado com isso tudo, com essa história do filme, que ele começou a viver com mais intensidade como esse personagem Sir Alfred, né, que era como ele preferia ser chamado. Ou seja, eu não sei se o filme ajudou muito, sabe? Ele ficou mais, pelo que eu entendi, delusional, assim, sabe? Tipo, ele realmente achou, então eu sou. Isso serviu como uma confirmação de que ele era o Sir Alfred. Só que ele inventou essa pessoa na cabeça dele, né? Engraçado que tem o Merhan, né? No final, que ainda era parte do nome dele mesmo. E aí, em 2006, gente, depois de quase 2 décadas ali no aeroporto, ele teve um colapso. Ele teve um problema de saúde e foi internado. E o aeroporto, então, desvaziou, né? Assim, a área ali onde ele vivia, o aeroporto foi lá, limpou e tirou tudo, porque era muita coisa. Nas imagens até mostra, ele anda com muita sacola, com um monte de coisa. E depois disso, ele viveu em hospitais, em abrigos, ele viveu também em um apartamento pago pela Emaús, que lembra que eu falei que tinha uma ONG que até aparece várias vezes na história. Então eles ajudaram ele e até em hotéis usando o dinheiro que ele ganhou do Spielberg, né, do Steven Spielberg, por causa do filme que foi feito no nome dele. Mas ele nunca se adaptou à vida fora dali. E aí, gente, por incrível que pareça, quase 16 anos depois dele ter saído do aeroporto, ou seja, em 2022 ele voltou. Ele voltou para o aeroporto e voltou, né, no caso, para o único lugar onde ele se sentia alguém. No dia 12 de novembro de 2022, ele sofreu um ataque cardíaco no Terminal 2 e ele morreu ali mesmo, no aeroporto. Então ele morreu onde ele viveu, ele morreu onde ele se reinventou, ele morreu no único lugar que ele considerava casa, né? E eu fiquei, gente do céu. Tipo assim, ele meio que sabia que ia morrer e queria e preferia que isso acontecesse ali, né? No aeroporto. E a história dele é uma mistura, né? Pelo menos na minha análise, assim, de imigração, de burocracia, de solidão, de abandono. E, como eu falei no início, principalmente fala muito sobre a situação de saúde mental, né, gente? Um homem que não encontrou o país, que não encontrou família, que não encontrou nem a si mesmo. E que viveu no meio do nada e, ao mesmo tempo, no meio do mundo inteiro, né? Porque ele estava nos principais aeroportos do mundo, gente do mundo inteiro circulando por ali, sendo conhecido por muita gente de todo lugar. E talvez o mais triste é isso, né? O único lugar onde ele realmente se sentiu pertencente foi o lugar onde ele nunca pôde entrar de verdade. Então, assim, eu vi a história e fiquei pensando, nossa, o que que eu coloco, né, no Web Relatos, qual a história e tal. E aí eu sempre fico pesquisando, né? Enquanto eu espero as pessoas enviarem os relatos para mim pelo e-mail imigranteweb@gmail.com, eu vou pesquisando, né, personalidades e tal. E aí eu me deparei com a história dele. Queria ter assistido o filme, porque eu acho que eu já assisti, mas eu não me lembro assim dos detalhes. Eu quero assistir. E eu falei, nossa, essa história dele é muito interessante de eu falar. O Sir Alfred. Até na thumb aqui do vídeo eu coloquei Sir Alfred, porque ele preferia ser chamado assim, né, gente? Então eu falei, cara, eu vou colocar o nome que ele preferia, né? Como ele preferia se identificar. E eu fiquei pensando, aí eu fui montando o texto e tal, e eu vejo que fala muito sobre burocracia e tal. Aí eu fico pensando, né? Mas como que seria assim? A pessoa chegou, como que poderia ser diferente? Considerando a situação de que ele enviou todos os seus documentos pelo correio, né? Eu tô pensando assim, vamos pensar no procedimento do aeroporto, mas é que a gente está pensando no tempo de hoje, né? E lembrando que depois do 11 de setembro, dos Estados Unidos,
A aviação mudou, a rotina dos aeroportos do mundo inteiro mudou muito, né? Mas a gente pensar como será que era? Porque assim, ele tem que fazer check-in. Então, eu não sei se tinha web check-in antes, né? De fazer o check-in remoto, né? Online. Então vamos imaginar, ele fez check-in. Ele não teve que mostrar documento, porque como que ele chegou até a sala de embarque? Ou depois que, apesar que a Inglaterra, o Reino Unido não o deixou embarcar, né? Ali fala que a França não deixou. Ah, ele chegou na França, né? Ele chegou até a França. É que de repente ali na questão de fronteiriça não seja a questão das fronteiras, ele dependendo de por onde ele veio. Bom, ele chegou à França, mas a França não deixou ele ficar lá, tipo assim, porque essa área de trânsito que ele foi colocado no aeroporto meio que não pertence a ninguém, pelo que o pessoal fala, sabe? É, eu lembro, por exemplo, eu não lembro, eu acho que Guarulhos, no caso do Brasil, ainda está assim, mas eu lembro em Congonhas que eu já trabalhei, mas eram voos domésticos, né? Mas agora mudou. Até esse ano eu fui a São Paulo, passei pelo aeroporto de Congonhas em São Paulo, e quando eu fui para BH para ver minha família, eu vi que antigamente era assim, tinha a sala de embarque, aí tinha umas portas de vidro, aí tinha um corredor, aí depois tinha o a descida para o finger, né? Que é aquele braço ali que vai descendo para a aeronave. Então, esse corredor era chamado dessa área aí, de trânsito. Aí a Polícia Federal que agia ali, quando acontecia alguma coisa que a gente precisava, era com a Polícia Federal. Então, no aeroporto internacional, né, com voos internacionais, seguramente é isso também. E aí eu lembro disso, essa zona de trânsito é meio que não pertenceria, supostamente não pertenceria a nenhum território, meio que assim, porque você está em trânsito. Então foi nesse tipo de área que eles teriam colocado ele. Só que agora, por exemplo, a sala de embarque também pode ser considerada isso, né? Porque se ele estava usando os banheiros e tudo isso, mas é que o Charles de Gaulle é muito grande, né? Sei que ele ficou ali 18 anos, então a Inglaterra não o deixou embarcar. Pois é, aí que eu tô confundindo. Então será que ele chegou? Porque para ele entrar nessa. Não, talvez ele chegou no aeroporto e eles decidiram colocá-lo ali por ele não ser um cidadão ali da França, né? Porque a Inglaterra não o deixou embarcar. Então a gente meio que pensa, ele não conseguiu mostrar ali para fazer check-in da Air France. Eu nem sei qual empresa aérea foi. Mas eles botaram ele ali, gente. Mas como que poderia ser diferente? Ele não tinha documentos. O que poderia ter sido feito diferente? Hoje em dia, começou inclusive no dia 12 de outubro desse ano, né, no mês passado, 2025, a, o registro eletrônico com biometria na Europa, né, nos países da União Europeia. Então, eu acho que se fosse uma situação dessa, ficaria mais fácil, porque então poderiam fazer uma leitura do rosto dele, uma leitura biométrica e digital também, e ali identificá-lo, né? Então, porque vai ter leitores biométricos espalhados pelos. Já estão implementando, eles querem que até 2026 já tudo esteja funcionando 100%, né? Mas na época não. E qual que seria? Porque ele não tinha prova de nada, comprovante de nada que pudesse dar uma resposta para o pessoal, né? Que coisa doida, que situação. E aí isso inspirou o filme, né? O filme O Terminal. E o Tom Hanks fez brilhantemente. Eu vi alguns cortes assim, né? Mas é o Tom Hanks, né, gente? Então é lógico que vai ser muito maravilhoso. E existe o filme. Você já viu esse filme? Você já assistiu o Terminal? Você sabia que a história é real? Porque a história é real. É inspirada na história do Sir Alfred, essa celebridade, né, esse ícone do aeroporto de Paris naquela época. Eu não me lembrava, talvez eu soubesse, mas eu não me lembrava. Mas quando eu me deparei, né, com a história para eu trazer para cá, eu falei, cara, que história doida. Que história doida. E é isso, né, gente? A burocracia, tudo isso que tem. Mas no caso dele, é uma pessoa com problema de saúde mental, né? Então, talvez tivesse sido importante entender como que ele chegou, inclusive, até o aeroporto de Paris, para uma área assim, tentando embarcar, né? Mas enfim, a história eu achei super interessante. Eu queria saber de você o que que você achou
da história. Como eu perguntei se você já assistiu o filme, se você sabia que era baseado numa história real, se você já havia ouvido falar do Sir Alfred, porque para mim, eu acho que eu me lembrei, ou não, na verdade eu me lembrei que foi baseado numa história real, mas eu não sabia os detalhes da história, como eu soube agora e trouxe aqui compartilhando com vocês também. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero pedir para vocês curtirem esse vídeo, se inscreverem no canal, ouvirem a gente no podcast Imigrante Web também, por favor. E como eu pedi no início do vídeo, para você seguir o podcast e avaliar com 5 estrelas também, gente, porque isso me ajuda muito, tá bom? Muito obrigado por vocês assistirem esse vídeo, por todo o apoio. Comenta aqui o que você achou e a gente se vê na semana que vem aqui no canal Imigrante Web com mais um Web Relatos. Até mais, gente. Tchau.